Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Momento Fit. O meu nome é Raquel Dalacqua e eu estou falando diretamente aqui dos estúdios da TV São Caetano, canal 3 da NET Claro. Caso você não seja de São Caetano, não tem problema nenhum, pois é só colocar aí no seu smartphone o aplicativo Sou TV, canal 109. Todas as segundas-feiras, às 21 horas, você não pode perder nenhum programa. Ah, Raquel, mas eu perdi o programa passado. Gente, calma, não precisa chorar. Vai lá no canal do YouTube da TV São Caetano, que estão lá todos os programas Momento Fit que já gravamos, e é um melhor que o outro, gente. E olha só, hoje o nosso programa está muito especial. O assunto de hoje é lombalgia e cervicalgia. Já ouviram falar essa palavra? Talvez você não conheça a palavra, mas com certeza você já teve algum momento, hein? E para isso, meu convidado de hoje é o fisioterapeuta Rodrigo Siqueira, da Clínica da Cidade, do Shopping Atrium Santo André e também de Diadema, onde ele atende. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, Seja Raquel. bem-vindo ao programa. Muito obrigado. Então, explica mais o que é, gente, essa palavra aí, lombalgia, cervicalgia. O que significa isso, Rodrigo? Tá, vamos começar com cervicalgia. A cervicalgia, Raquel, o nome já diz. Cervical vem da região cervical, tá, do pescoço, e algia é dor, tá? Então, cervicalgia é dor no pescoço, tá? Dor no pescoço. Lombalgia, região lombar, tá? A parte mais baixa da coluna lombar, e algia também de dor. Então, dor na parte mais inferior das costas, tá? Então, lombalgia, dor nas costas, cervicalgia, dor no pescoço, sabe? Falando para você num termo mais popular. Sempre quando a palavra termina com gia, algia, isso. Significa dor. Olha, exatamente. Gente, que importante isso, hein? E me fala um pouco, eu tenho bastante dor na cervical aqui, né? Inclusive eu já fui fazer exames no ortopedista e eu tenho hérnia de disco na lombar. Eu sei qual que foram as causas, né? É muito treino intenso. Desde criança, gente, eu sou surfista, eu jogava basquete, então eu sempre pratiquei esportes de muito impacto e isso fez com que a minha cervical aí tivesse esses danos. Mas tem pessoas que não são do esporte. Quais que são as causas que faz a pessoa ficar com essa dor na lombar ou dor na cervical? Tá, então voltando lá, tanto a cervicalgia quanto a lombalgia, elas são sintomas, né? A dor é um sintoma, não é o problema específico, é um sintoma que a gente trata. Bom, a cervicalgia, tanto a lombalgia quanto a cervicalgia, elas podem ter origem muscular, elas podem ter origem óssea e articular, tá? Porque naquela região, nessas regiões específicas, a gente tem os ossos da coluna, né? As vértebras cervicais na região cervical, as vértebras lombares na região lombar. Então, tensões, como você falou, excesso de exercício, traumas, né, pancadas na região, tudo pode causar dor nessas regiões. Você falou em hérnia de disco, tá? A hérnia de disco é também uma origem, né, uma causa que ela vai resultar na dor na região cervical e região lombar, tá? A hérnia de disco especificamente é quando o disco intervertebral ele fica achatado e perde a função dele de amortecedor. Então o paciente vai ter esse sintoma de dor, tá? Na região cervical ou na lombar, porque a gente pode ter a hérnia de disco, como você falou, tanto na região lombar, como você falou que tem, e na região cervical, tá? Entendi. Quando eu olhei meu exame, estava ali já a hérnia de disco. Mas antes disso, eu também vi em algumas vértebras abaulamento. O abaulamento, ele não é ainda a hérnia, né? A hérnia de disco, ela tem níveis, tá? Então, o primeiro nível da hérnia de disco, ela é a protusão discal, onde é o início, tá? Houve uma compressão, o disco intervertebral, ele diminuiu o espaço dele, então vai estar havendo uma compressão maior nessa região e esse disco, você falou em abaulamento, né? Abaulamento. Esse disco, o que vai acontecer? Ele vai começar a extravasar, tá? Ele vai herniar, que nem a gente fala,
e ele vai começar a puncionar as estruturas que circundam essa região vertebral, tá? Músculos, as raízes nervosas que vão formar os nervos, e tudo isso daí pode dar sintoma de dor, pode dar sintoma de amortecimento, formigamento. Se for na região cervical, esse formigamento, amortecimento, ele pode correr para a região dos braços, tá? A região dos dedos, e se for na região lombar, ele pode correr para a região das pernas e pés. Das pernas. Então, se eu tenho dor, ela não precisa justamente estar focada no local, ela pode ramificar. Porque às vezes, gente, eu tô com dormência nos braços, ou eu sinto dor na cabeça, por exemplo, e pode ser a lesão estar lá na cervical ou na lombar e eu sentir em outras partes do corpo. Por exemplo, na cervical eu sinto dores de cabeça. Então, a região cervical, que você está especificando aí, ela é composta, né, como eu já falei, músculos, ossos e articulações, tá? Então, quando a gente tem um processo inflamatório nessa região, a gente vai ter contratura muscular, tá? Então, essa contratura muscular ela pode envolver vários grupos musculares e, consequentemente, isso daí vai irradiar para a região da cabeça também, ombros, e até descer para a região dos braços também, nossa, né? Dos membros superiores. E é horrível, viu, a dor? Muitas pessoas relatam dor nessa região de ombro e do trapézio. Às vezes eles não fizeram exercício nenhum, não fizeram atividade física nenhuma, mas, sei lá, passaram um tempo elevado, um tempo exagerado digitando no computador. Vai ocorrer uma tensão muscular e isso também vai levar a uma dor, né? E essa tensão muscular pode ser gerada por estresse também, né? Por estresse, por um excesso de movimentos, por um movimento realizado de maneira errada e também por tensão muscular, por exemplo, por ficar muito tempo numa mesma posição. Então a musculatura, ela contrai demais, ela fica muito tensa e isso vai levar a pessoa a relatar esses problemas, esse sintoma de dor. Entendi. E você é fisioterapeuta, né? Atende lá na clínica. E as pessoas sempre reclamam dessas dores, a maioria é na região lombar, é na região cervical. E assim, as pessoas elas falam que é por ficar muito tempo sentada, muito tempo em pé. A postura ela tem uma relação direta também com a causa, né, dessas lesões? Isso, a postura, né, um posicionamento prolongado, ele vai levar qualquer musculatura a uma tensão exagerada, como eu já falei, isso vai levar a dor. No caso, a maioria muita gente trabalha no computador durante muito tempo. Então, ele vai realizar uma postura por um tempo prolongado, tá? A pessoa fica lá 30 minutos digitando. Isso daí vai levar essa tensão muscular e essa dor, tá? Então, a postura, consequentemente, ela tem a ver exatamente com a dor. Com a cervicalgia ou com a lombalgia também. Com a lombalgia. Isso. E hoje em dia também celular, né? As pessoas, eu vejo todo mundo mexendo no celular, ninguém fica com a postura reta. A gente costuma ficar assim corcunda, né? Para mexer com o celular. E outro dia eu vi uma foto de um pescoço, né? De uma pessoa de lado e o pescoço dela estava assim, para frente. Aqui estava o começo, né, do pescoço e aqui estava projetado para frente. E aí eu já comecei a puxar o meu para trás, que eu fiquei com medo de ficar com aquele pescoção projetado para frente, justamente porque isso eu li que de você ficar mexendo no celular muito tempo vai projetando. E se caso a pessoa ela observa no espelho que tem como melhorar isso? Tem como voltar na fisioterapia? O ideal é a gente, né, a maioria das pessoas não sabem, como você mesmo está falando aí, a gente se policiar e corrigir a postura, né, no decorrer do dia ou durante o seu trabalho ou alguma atividade que você estiver realizando. Mas a fisioterapia, ela tem uma especialidade chamada RPG, que é a Reeducação Postural Global, e ela ajuda justamente a corrigir a postura das pessoas, tá? Então, a gente avalia o paciente, identifica o posicionamento, né, viciante, entre aspas, aquele posicionamento que o paciente costuma fazer de maneira exagerada e a gente busca corrigir isso, equilibrando essas tensões musculares, equilibrando a musculatura, alongando onde é necessário e fortalecendo onde é necessário. Então, se eu, Rodrigo, tenho uma dor na região lombar e uma dor na região cervical,
primeiro eu devo ir no médico ortopedista ou eu já posso ir direto na fisioterapia? Como que é feito essa avaliação para ver se eu realmente tenho a necessidade de fazer a fisioterapia ou não? O fato do paciente estar com dor, ele já pode buscar ajuda inicialmente do fisioterapeuta. Mas, como eu te falei, quando eu falei inicialmente, tanto a lombalgia quanto a cervicalgia, eles são sintomas, tá? Então, eu como fisioterapeuta, o que eu vou fazer? Eu vou pedir para o paciente alguns exames, tá? No mínimo, a gente tem que pedir um raio-x para ver como é que está o alinhamento ósseo dessa coluna cervical ou lombar, tá? Se não tiver nada, a gente, né, na parte óssea, a gente vai pedir um exame mais detalhado, tá? Uma ressonância, uma tomografia, para realmente identificar e verificar mais a fundo o que está havendo. Mas o importante é a gente identificar a origem do problema, tá? Como a gente falou no começo, pode ser muscular, pode ser ósseo, pode ser articular, né? Pode ser um nervo ou algo assim. Então, por isso que quando o raio-x não identifica, a gente não consegue identificar através do raio-x, a gente pede um exame mais detalhado, tá? Mas, assim, tanto o ortopedista quanto o fisioterapeuta conseguem ajudar o paciente a identificar o foco do problema. Mas, às vezes, o paciente ele chega para você e ele está com uma crise de lombalgia ou cervicalgia muito aguda, muita dor. Então, ele precisa tomar medicações que devem ser prescritas pelo médico, tá? De preferência um ortopedista, no caso. É isso que eu ia perguntar. Por exemplo, numa fase aguda, às vezes há necessidade de tomar medicação e isso é o médico que vai definir. Exatamente, é o médico que vai prescrever a medicação correta. Ah, interessante. E se eu, de repente, tiver um diagnóstico para fazer a fisioterapia, me fala quais que são as atividades que nós fazemos num consultório de fisioterapia. Porque eu sei do pessoal falar, eu tomei choquinho no joelho, eu fiz algo que esquenta, que esfria. Como que é feito esse tratamento? Bom, então quando o paciente chega para a gente, primeiramente a gente vai avaliar, né? A gente vai... sem ter nenhum exame, a gente vai tentar identificar qual é o foco do problema, né? Se é muscular ou se é ósseo. Bom, mas ali a gente vai tratar o sintoma, a dor do paciente. Então, primeiramente, a gente tem que ver se essa dor ela faz muito tempo que está acontecendo, faz pouco tempo, ou seja, se ela é aguda ou crônica. Então, dependendo dessa avaliação, se ela é aguda, você vai tratar de uma maneira, se ela é crônica, você vai tratar de outra, tá? Mas, de uma maneira geral, a gente precisa inicialmente usar técnicas dentro da fisioterapia anti-inflamatórias, né, para tentar diminuir o processo inflamatório, analgésicas, para tirar a dor do paciente, e depois a gente começa com flexibilidade para alongar a musculatura que está contraturada, né, que está com encurtamento, ou que está tensionada demais, e após, numa fase um pouquinho mais tardia do tratamento, a gente, assim, após o paciente não ter mais dor, ou ter diminuído bem a dor, a gente começa a fazer um trabalho de fortalecimento e equilíbrio muscular, tá? Então a gente age dessa maneira. Para relaxamento muscular, o que a gente faz? A gente usa o calor, exatamente como você falou. Então existem várias técnicas dentro da fisioterapia de calor, tá? Infravermelho, manta térmica, ultrassom. Então são várias técnicas para causar, para promover, aquecer a região, para aquecer e descontraturar a musculatura e relaxar a musculatura, tá? O choquinho que você falou, ele é um aparelho chamado TNS, tá? Esse TNS, ele, através de uma corrente elétrica, ele vai, como se fosse bloquear as transmitações de dor que tem, tá? Então vai diminuir a dor do paciente. Para flexibilidade, a gente vai passar alguns alongamentos, tá? Esses alongamentos vão tirar a tensão muscular e ajudar nessa contratura muscular devido a esse processo inflamatório, tá? Então o calor ele vai ajudar tanto para relaxar quanto em alguns momentos ajudar no processo inflamatório, diminuir esse processo inflamatório. Mas é claro, a gente orienta, né, o paciente, dependendo, como eu já te falei, no caso, como se ele tiver com uma dor muito aguda, o ideal é ele procurar um médico para passar uma medicação, um anti-inflamatório mais potente aí para estar ajudando ele a ficar um pouquinho melhor com relação à dor. Entendi, muito interessante. E tem alguns exercícios, Rodrigo, que a gente pode fazer em casa? Sim, existem vários exercícios, vários posicionamentos. Entendi. Se eu tô com dor ou se eu acho que eu tô com uma má postura,
Porque às vezes a solução é simples, né? Às vezes tenho uma dor, alguma coisa, e só um alongamento, por exemplo, um ajuste na postura já vai melhorar isso, né? E você poderia demonstrar aqui pra gente alguns exercícios? Claro. Poderia? Eu vou Podemos, chamar, sim. então, gente, eu vou chamar um intervalinho agora, tá? É bem rapidinho, e aí nós vamos voltar com o fisioterapeuta aqui, Rodrigo Siqueira, que ele vai mostrar alguns exercícios que você pode fazer aí na sua casa. Se você acha que você está com uma postura, eu tô com aquela dorzinha na lombar, aqui no pescoço, tá muito tensa, né? Então ele vai ajudar a gente aqui a alinhar a postura e alguns exercícios para fazer em casa. Já voltamos. Evoque Academia, uma academia completa pertinho de você. São mais de 200 aulas coletivas, aparelhos modernos, sessão de fisioterapia inclusa em todos os planos, artes marciais. São mais de 16 unidades espalhadas na Grande São Paulo. Você paga em uma e treina em todas. E o melhor, vem ser Evoque. Estamos de volta aqui no nosso Momento Fit. Hoje o meu convidado especial, Rodrigo Siqueira, né, fisioterapeuta, já deu várias informações super importantes para quem tem lombalgia e cervicalgia. E agora ele vai demonstrar alguns exercícios, né, e vai dar algumas dicas para melhorar a nossa postura e melhorar também essa dor. Vamos lá, Rodrigo. Bom, vamos lá. Vamos começar para a região cervical, tá? Então, digamos aquela pessoa que passou algum tempo digitando, tá? Usando o mouse no computador muito tempo, ele vai começar a tensionar essa região cervical e região do trapézio também. Então, vai começar a dar aquela queimação, né, nessa região cervical e do trapézio. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que relaxar essa musculatura, porque ela está muito tensionada, ela passou muito tempo, ela passou 20, 30 minutos numa mesma posição, a musculatura está quase entrando em contratura, então a gente precisa relaxar ela, está muito tensa. Então, são exercícios básicos de alongamento para a região cervical e a região da cintura escapular também. Então, o que a gente pode fazer é, primeiro, alongar a região do pescoço, tá? Você vai sentir que vai alongar toda a região cervical. Você vai segurar essa postura, tentando encostar o queixo na região do tórax aqui, entre 15 e 30 segundos, tá? Você vai sentir que já vai relaxar, tá? Após, a gente pode fazer um alongamento na região do trapézio, o braço na parte de trás das costas e alongando a região lateral do pescoço, tá? Você vai fazer isso dos dois lados, também segurando de 15 a 30 segundos, certo? Aí a gente vai alongar a região do ombro, tá? A gente vai puxar o braço e o antebraço em direção ao tórax e vai virar o pescoço na região contrária. Também vamos manter de 15 a 30 segundos. Mesma coisa no outro braço, tá? Então, esses são 3 alongamentos básicos e fáceis que a gente pode fazer. Então, a pessoa está lá no computador, como eu falei, deu 20 minutos, 15 minutos, ele começou a sentir tensão, queimação nessa região, ele pode fazer esse alongamento. Pode fazer várias vezes por dia. Várias. Então, ele está lá na jornada de trabalho dele, que dura 4 horas. A cada 20, a cada 30 minutos, ele para, relaxa a região e faz esses alongamentos que vai ajudar bastante. Então, isso vai tirar a tensão dessa região, tá? Importante que a gente falou também é a postura, né? A pessoa está lá, está certo que agora a ergonomia, ela traz algumas utilidades para ajudar a pessoa a corrigir a postura durante o trabalho. Então, a altura da cadeira tem que ser adequada, posicionamento dos braços adequados, a altura da mesa adequada, o descanso para o punho do mouse também tem que estar adequado. Então, na maioria dos... O que seria o adequado, assim, a altura da mesa, por exemplo, para eu... A altura da mesa é nada que faça você elevar os ombros, que você ficar com tensão nessa região. Não pode ser muito Não, alto. então tem que ser na região dos braços, para o seu braço e o seu ombro ficar livre, tá? Hoje em dia tem cadeiras com descanso de braço, com regulagem de altura, então a gente pode estar utilizando isso daí, deve ser utilizado isso, tá? Então, na maioria das empresas, né, tem auxílio do técnico em segurança do trabalho que vai estar ajudando e auxiliando a pessoa a corrigir essa postura. Mas é claro que ele vai lá, o técnico de segurança, ele faz a correção, ele faz o treinamento e vai da pessoa seguir esse treinamento, né?
Fora a altura do braço, né? A altura, o encosto da cadeira para as costas, o posicionamento da coluna. Tem que estar com a coluna ereta, o pescoço reto, né? Nada da coluna arcada, naquela posição que a gente chama, né? Uma posição de cifose, que a gente chama popularmente de corcunda. Aí a mesa não pode ser muito baixa também. Não, senão você vai formar aquela corcundinha nas costas e isso vai dar tensão, vai causar dor. Então vamos tentar trabalhar com a postura da coluna ereta e do pescoço também reto, tá? Bom, então, mesmo você estando com todos esses aparatos para te ajudar a corrigir a postura, pode ter o risco de ter tensão muscular? Claro, pode. Então, você vai corrigir, você vai aliviar a tensão dessa região fazendo esses alongamentos que eu te passei aí, tá? Durante vários períodos durante a tua jornada de trabalho, se a pessoa estiver trabalhando. Legal. Esse alongamento da região cervical e do trapézio e da cintura escapular, que é ombro, vai ajudar bastante a tirar a tensão, tá? Então, isso no caso da parte cervical. Da região lombar, né, tem pessoas que trabalham carregando peso, né, eles trabalham muito tempo em pé, ou às vezes muito tempo sentado também, às vezes já tem um problema, como você falou, já tem alguma coisa, já tem um início de hernia de disco na região lombar, por exemplo, então posturas mantidas por muito tempo vai levar a ter dor, vai levar a tensão muscular, né? Então a gente precisa tirar essa tensão. De que maneira? Mesma coisa, evitando a posição viciante. As pessoas que trabalham erguendo peso têm também aqueles cintos para a região lombar que vai ajudar a retificar a região lombar. Ajudam. Legal. Tá? Então, esses supermercados ou a pessoa que trabalha em material de construção e carrega peso, geralmente eles, a segurança do trabalho dá isso daí para a empresa, dá para o funcionário, para ele estar preservando a coluna lombar dele, tá? Então isso ajuda. Mas o que acontece? Como que a gente pode fazer para tirar a tensão ali? A gente tem que pensar que tanto desde a coluna cervical até a coluna lombar, sacral, a gente tem um grupo muscular, tá? Um grupo de músculos, tanto do lado direito da tua coluna quanto do lado esquerdo, chamado de cadeia posterior. Então, esses músculos descem desde a região da nuca e vão passando, né, pela nádega e passando lá para baixo até o seu calcanhar. Então, esse não é um músculo só, é um grupo de músculos, tá? A gente chama de cadeia posterior. Quando a pessoa tem um problema lombar, tem um processo inflamatório lombar, com dor, essa região, né, ela vai ficar tensa e contraturada. Então, toda a cadeia posterior ela pode sofrer uma contratura e um encurtamento muscular. Então, quando a gente pensa em lombalgia, a gente tem que tentar alongar, tá, essa cadeia, os músculos da cadeia posterior e depois fortalecê-los. Tá? Eu vou mostrar aqui alguns alongamentos que você pode fazer sentado, tá? Mas o ideal é você fazer deitado esses alongamentos para a gente estar alongando a cadeia posterior. Entendi. Então, um deles, que é bem fácil para fazer sentado, você vai puxar o joelho, tá? Vai puxar o joelho em direção ao seu tórax e manter essa posição daquela mesma maneira que eu falei, entre 15 e 30 segundos. Isso daí vai ajudar a alongar a cadeia posterior. Então, a gente vai fazer isso lado direito, lado esquerdo, aqui também, gente. Tá? Isso daí, depois que você fizer, você vai ver que vai ajudar a aliviar a tensão. E eu posso fazer deitado também? Isso, a mesma coisa deitado. Tá? O ideal é que se faça deitado, que você vai conseguir relaxar mais. Um outro exercício, que eu não vou conseguir demonstrar de maneira adequada aqui, mas é possível que se faça também, é em casa, você pegar um cinto, pegar uma toalha, um lençol, tá? E passar lá na ponta do seu pé, e esticar e tentar elevar a sua perna o máximo que você conseguir. Você vai sentir aquela queimadinha aqui atrás da coxa, atrás do joelho. Isso significa que você está alongando a cadeia posterior, está alongando os músculos posteriores da coxa. Isso vai ajudar também a relaxar essa dor na região lombar. Tá? E existem vários exercícios que, como eu falei, depois que o paciente melhora um pouquinho da dor, que a gente começa a fazer para fortalecer tanto a região cervical quanto a região lombar. Tá? Então, isso são exercícios que a gente precisaria demonstrar lá na clínica, como que a gente poderia estar fazendo com o paciente. Mas esses alongamentos da região cervical que eu mostrei e da região lombar, vai ajudar bastante se você fizer isso durante a sua jornada de trabalho, vai fazer você evitar tensão muscular e, consequentemente, evitar a dor.
Entendi. E aqueles movimentos rotacionais, onde eu giro o tronco também, eu vejo tanto deitado como em pé. São interessantes ou não? Por exemplo, se a pessoa tem hérnia de disco, seria perigoso fazer essa rotação de tronco? Olha, existem exercícios e existem também alongamentos aos quais a gente faz utilizando essa rotação de tronco, tá? Se você fizer de maneira lenta, pausada e manter a postura dessa rotação do tronco, pode se fazer. Agora, se você for fazer isso durante um exercício na academia de maneira rápida e você já tiver uma hérnia de disco, algum problema na coluna lombar, você pode levar isso a ter dor. Pode acarretar um problema maior, com certeza. Pode piorar, né? Tá vendo, gente, a importância de se ter um acompanhamento profissional, né? Às vezes você acha que tem um problema, mas como o Rodrigo disse aqui, pode ser um problema muscular, pode ser um problema ósseo, pode ser um problema articular. Então, assim, não vai achando que sabe a dor que você tem, procura lá no YouTube da vida, né? Qualquer exercício e vai fazendo assim, porque é muito importante ter a avaliação de um profissional que vai diagnosticar qual é o real problema que você tem, para assim poder te prescrever o tratamento certo. E isso eu falo tanto na parte de fisioterapia dos exercícios, como na parte de medicação também. Porque às vezes a pessoa tem uma dor, Rodrigo, e fica viciada em remédio, e algo que poderia de repente ser curado com exercício de fisioterapia, por exemplo, a pessoa acaba sobrecarregando o fígado e tudo, porque fica viciado no remédio. Aí eu tenho uma dor de cabeça, e aí todos os dias eu tomo analgésico. Gente, é muito perigoso a automedicação, é muito perigoso você sair fazendo qualquer exercício por conta própria. Então, antes de fazer qualquer ação, procure uma ajuda profissional, um profissional realmente habilitado que vá te ajudar nesse processo. E aí eu queria fazer mais uma pergunta, Rodrigo, em relação a dormir. Porque assim, eu, por exemplo, eu tenho uma dificuldade para dormir. Eu até, quando eu deito na cama, eu deito de ladinho, coloco a almofada no meio do joelho, tudo. Só que durante a noite eu acabo virando e eu me entorto toda, né? E aí eu sempre acordo com algumas dores aqui na cervical e na lombar. E aí, durante o dia vai passando, eu vou me movimentando, vai melhorando isso. Mas eu tenho certeza que é a questão da postura na hora do sono. Como que a gente pode melhorar essa parte de estar dormindo para que o sono seja reparador? E quais as posições melhores para estar dormindo? Fala um pouquinho sobre isso. Tá, foi interessante você falar disso daí, lembrar disso daí, porque durante a avaliação, pelo menos eu pergunto: como que você dorme? Como é que é o seu hábito noturno? Como é que você dorme? Você dorme de barriga para baixo, barriga para cima? Então, quando a pessoa tem um problema lombar, a gente precisa tentar deixar a coluna lombar o mais retificada possível, tá? Principalmente durante o sono, para que não haja isso que eu venho repetindo bastante, essa tensão muscular exagerada na região, tá? Então, o jeito que a pessoa dorme é importante, como ela se levanta da cama é importante também, né? Como ela carrega peso. Até quando levanta. Isso, como ela carrega peso, como ela realiza suas atividades. Bom, mas para dormir, o que é o mais indicado? O mais indicado é a pessoa dormir de lado, tá? Apoiada, é claro, com o travesseiro na cabeça. O ideal é com as pernas encolhidas, tá? Com as pernas fletidas, joelho e quadril fletido, e um travesseiro no meio da perna. Isso é interessante, tá? Se dormir ou para o lado direito ou para o lado esquerdo nessa posição. Mas assim, como você falou, você dorme assim, você deita assim, mas você levanta de outro jeito, né? Então, durante o sono mesmo pesado, a gente se mexe, acaba se mexendo, tá? Mas o ideal é dormir desses dois jeitos, ou na lateral direita ou lateral esquerda, com o travesseiro apoiado na cabeça e um travesseiro apoiado no meio das pernas. Ah, mas eu não consigo dormir de lado, tem algum problema, tem alguma alternativa? Tem. Então, o que você pode fazer? Você pode dormir de barriga para cima, tá? Em decúbito dorsal, que a gente fala. E o ideal é você colocar, né, um cobertor enrolado, uns 2, 3 travesseiros embaixo do seu joelho, para você também fazer a coluna lombar ficar retificada, tá? Então, também dá para dormir assim. Ah, mas eu também não consigo dormir de barriga para cima, eu tenho falta de ar, tenho tontura, não sei, vários motivos.
Tem como dormir de barriga para baixo? Não é mais o ideal, mas tem também. O que você tem que fazer daí se você precisar dormir um pouco de barriga para baixo? Você vai colocar esse mesmo 2 travesseiros ou um cobertor enrolado embaixo da região abdominal, tá? Então isso vai fazer a sua coluna lombar ficar retificada também. Não é o ideal dormir direto desse jeito, mas é uma alternativa, tá? Então a gente pode trocar esses 3 decúbitos com essas dicas que eu falei, com os travesseiros no local certo. Tá, e daí, para levantar da cama, como que a gente faz? Geralmente, né, tocou o despertador do celular, a gente pula da cama, né? Então, para quem tem problema lombar ou para qualquer outra pessoa, não é ideal fazer isso, levantar de frente, assim. O ideal é você virar de lado, afastar os pés para fora da cama e levantar na lateral também. Isso, mas na lateral, tá? Para que isso não venha a forçar a sua coluna lombar, tá? Nossa, interessante. Então, levantar sempre de lado da cama. Nossa, que legal, viu? Vocês viram, né, gente? Ótimas dicas aí do Rodrigo. Para quem tem algumas dúvidas ou quer aí ser atendido, vou colocar aqui o contato, tá? Do fisioterapeuta Rodrigo Siqueira. É só mandar um WhatsApp para ele. Ele atende na clínica da cidade, gente, de Santo André e de Diadema. Rodrigo, muito obrigado, viu, por essas informações valiosas. O programa foi rico aí de informações, eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Obrigada, viu, querido? Obrigado, Kelly. Até a próxima. Gente, até o próximo Momento Fit. Um beijão para vocês.